Fala galera, Dizascope, seja bem-vindo a mais um Divinamente, o podcast Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo Jesus, o nosso modelo de saúde mental, porque aqui nós acreditamos que saúde mental é a mente de Cristo. E hoje o tema é muito bombástico. Hoje nós vamos falar de batalha. Nós vamos falar de batalhas espirituais e batalhas emocionais. Tem um convidado demais, você não pode perder. Então, vem com a gente. Meu amigo. E aí, brother? Fábio Coelho. Finalmente. Eu tava sonhando com esse podcast aqui. Mas sabe por que eu não tinha te convidado ainda? Porque eu não me considerava digno de uma conversa assim com você sobre isso. Sai fora. Mas aí Deus preparou, usou alguns anjos. Que isso, cara. Já moveu o mundo espiritual. É um prazer estar aqui. Eu não sei nem se eu tenho nível pra gente conversar sobre esse assunto. Céu. Eu não tenho. Mas vamos lá. Obrigado. Vai ser muito bom. Eu tô muito feliz, viu? Obrigado por ter aceito o convite. É nóis. E vai ser muito legal esse papo sobre essas duas temáticas que, por muitas vezes, podem convergir e, em outros momentos, elas estão... Podem conflitar. Exatamente. Elas podem convergir ou conflitar. Verdade. E vamos conversar sobre isso, né? Vamos bater papo sobre isso. E um entendimento que eu penso que é muito importante a gente chegar é que Satanás usa muito dessa confusão. Porque o próprio Deus usava dessa tática em algumas batalhas contra os exércitos inimigos. Ele fazia aquele exército se confundir. E a confusão fazia com que eles mesmos se agredissem ali, eles mesmos se destruíam. E quando a gente fica confuso também, sem discernimento do que é espiritual, do que é emocional, do que é físico, a gente também pode se autodestruir. O inimigo pode se valer dessa falta de discernimento, dessa falta de conhecimento. Com certeza, amigo. Então, meu amigo, começo com uma pergunta. Manda. Que sinais mostram que nós estamos diante de uma batalha espiritual e não física ou emocional? Legal. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que batalha espiritual para um crente não é um momento da sua vida. Batalha espiritual para um crente é a vida normal de alguém que está submetido ao senhorio de Jesus nesse mundo hostil. Então, todo aquele que está submetido ao senhorio de Jesus nesse mundo... Todo cristão está em batalha espiritual. Que é hostil, ele está em batalha espiritual. Então, não é que eu estou passando por uma luta. Não, o dia a dia de todo aquele que é crente é um dia onde o mundo vai te resistir, onde as ideologias desse sistema no qual Satanás é Deus vai resistir você, vai confrontar você. Então, existe uma batalha que é externa, então existe uma luta contra potestades, principados, espíritos caídos, Satanás. Existe uma batalha contra o sistema desse mundo, contra essa ordem caída, que não é apenas... Eu não estou lutando apenas contra o diabo, mas estou lutando com relação a uma cultura que é uma série de comportamentos rebeldes ao Senhor, que o que está por trás influenciando essa cultura é o diabo. Então, existe essa luta que é cultural, existe essa luta que é contra o diabo, mas também existem lutas internas. Então, Paulo vai dizer em Galatas 5 que diariamente, constantemente, a minha carne está lutando contra o meu espírito. Então, você imagina... E é uma batalha espiritual. É batalha espiritual. Sim. O fato de ser interna não quer dizer que não é uma batalha. Então, constantemente, existe uma luta do espírito com a carne. Pensa, o pecado, ele abriu a porta da maldição da morte. Então, Adão, ele não abriu apenas a porta da maldição da morte para ele, para o seu casamento, para a sua família, mas Paulo vai dizer que o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Então, por isso, todos pecaram. Então, pensa, todos nós que estamos em Cristo, que ainda não recebemos nossos corpos glorificados, isso só vai acontecer quando Jesus voltar, nós estamos lutando diariamente contra a carne. E, além disso, também existe, Paulo vai dizer em Coríntios 10, 2 Coríntios 10,
que nós lutamos contra sofismas, estruturas de pensamento, fortalezas mentais que se levantam contra o conhecimento de Jesus. Então, olha a complexidade da luta. Tamanho da batalha. Então, nós estamos lutando contra o diabo e seu império. Nós estamos lutando contra um sistema desse mundo, que é um sistema de comportamentos reais, de uma ideologia real. Nós estamos lutando contra a carne e nós estamos lutando contra fortalezas da mente que todo tempo querem nos confundir e se levantar contra o conhecimento de Cristo Jesus. E essa é a vida normal de todo aquele que está em Cristo. E quando isso começou no Jardim do Éden, a primeira batalha espiritual. Quando ele peca, ele desobedece a Deus, ele peca e Deus falou, se você pecar, você vai morrer. Então, tudo que envolve saúde, tudo que envolve doença, enfermidade, morte, tudo isso é resultado do pecado. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas por que Deus permite o câncer matar uma criança? Não tem umas perguntas assim? Imagina, você é médico, você deve ouvir essas perguntas meio desesperadas. Por que Deus permitiu isso acontecer? Como um Deus bom permitiu algo assim. Então a gente não precisa, nesse momento a gente não precisa de uma resposta emocional, a gente precisa de uma resposta teológica. Então não é uma questão que Deus planejou o mal. A questão é que o homem lá atrás escolheu desobedecer a Deus e Deus avisou para ele. Se você pecar, se você desobedecer, se você comer do fruto que eu estou falando para você não comer, você vai morrer. Então, a morte, todas as consequências da morte, elas são fruto do pecado. E por causa do pecado, nós estamos em luta até hoje. Fez sentido? Sim. Ou ficou complicado demais? A batalha espiritual não é um evento em que eu estou inserido por um período. Eu estou vivendo uma batalha espiritual. Para o cristão, ele está e ele vive continuamente uma batalha espiritual. E é lógico que existem momentos de mais pressão externa, existem momentos de mais pressão interna do que outros, mas a luta é constante. Sim, então é uma luta constante, o que vai mudar é a percepção e a intensidade dessa batalha e qual vai ser dos inimigos da vez o que mais te visita naquele momento ali, naquela batalha. E talvez dessa batalha espiritual, a que mais nos interessa nessa interface emoção e espírito, batalhas espirituais, batalhas emocionais, é que talvez a que gere mais inquietação em muitos dos nossos irmãos que estão nos ouvindo, talvez não essa de fora, transcendente contra os demônios e Satanás, enfim, nem essa cultural contra esse sistema caído, apesar de o tempo todo estarmos debaixo dela e ela nos afeta internamente, mas essa batalha que você mencionou, que é interna, que acontece contra estruturas, sofismas, mentiras, padrões que foram internalizados por meio da cultura em que a gente está inserido, do sistema, enfim, padrões de pensamento, sentimentos, e aí alguns deles vão estar muito misturados a transtornos, a problemas de saúde. E aí gera... Aí começa a confundir. Aí começa a confundir. Né? E aí dentro dessas confusões é onde muitos de nós, e talvez muitos contextos eclesiásticos, usam para alguns transtornos e se valem de, puxa vida, vamos fazer uma oração de libertação aqui, vamos entrar numa batalha espiritual, vamos jejuar, orar, enfim. E aí acaba entrando nessa zona de convergência e conflito. Para essa batalha interna, contra pensamentos, contra sentimentos... Emoções desordenadas, traumas, feridas emocionais, estresse, estilo de vida ruim, sono prejudicado, alimentação prejudicada, neurotransmissores desequilibrados, hormônios, enfim. Todas essas questões internas, envolvendo agora a nossa fisiologia, nossa psicologia e nosso espírito. Como que a gente consegue discernir isso? Então, essa é a pergunta do milhão, né? A resposta para essa pergunta, ela é mística, mas ao mesmo tempo ela é prática. Por quê? Vamos olhar um pouco para o background, né? Então, por muito tempo você tem duas linhas de pensamento e as duas linhas são um pouco extremistas, né?
você vai ter uma linha mais mística, de um grupo mais místico, onde todo transtorno era considerado demônio. Então, todo transtorno era... Eu estou falando até de doença física, patologia. Chega num extremo que tem gente que vai falar que se tem alguém doente, é porque está em pecado. Então, você vê o nível que é. É lógico que de novo, né? Sim, toda todas decorrem doença do pecado. Vem do pecado, mas não quer dizer que se a pessoa está doente é porque ela pecou e por isso aquela doença tem um endereço de um pecado específico que ela cometeu e se ela parar de pecar, a doença some. Entende? Sim. Então, toda doença é pecado, né? Enfermidade e tal. E aí você vai entrar e todo transtorno emocional também é pecado. E aí você vai para outro extremo. Se todo transtorno emocional é resultado do pecado, então é um demônio que está operando. Então, se eu fizer uma oração forte, uma libertação, expulsar um demônio, isso vai sumir. Então, isso é um extremo. Só que tem um outro extremo também. Por causa tem tanto exagero nessa área de cura interior, de batalha espiritual, até de administração de cura, tanto exagero, que muita gente foi para o outro extremo, que é o seguinte: não. Esse negócio de cura das emoções, isso não existe, oração por isso não funciona, oração por cura, isso não tem validade nenhuma, e vamos levar para o médico e vamos, né, dar um remédio que vai resolver. Então, você tem de um lado dizendo que tudo é demônio e tudo uma oração vai resolver, e você tem do outro lado dizendo que... Não, nisso aí o espiritual não entra. Isso aí é puramente fisiológico, patológico. físico. Então, você tem esses dois extremos estão equivocados. Então, qual que é o problema? O problema é o seguinte, que na Bíblia, Jesus expulsa o espírito de enfermidade. Então, tem lá, dizendo que ele mandou um espírito que estava produzindo uma enfermidade na pessoa embora, e quando esse espírito saiu, a pessoa foi curada na hora. Então, sim, existem espíritos que estão por trás de enfermidades, tanto física como psicossomática, né? Que você pode até explicar melhor. Sim, isso existe, isso é real. Isso está na Bíblia. Então, ninguém inventou. Mas não quer dizer que toda doença tem um demônio por trás e toda doença psicossomática tem um demônio por trás. Beleza. Outro exemplo. Sim, existem várias, isso a medicina vai provar que existem várias doenças psicossomáticas que são originárias de traumas, né? Você estudou sobre isso, você sabe. A pessoa teve um trauma em alguma área e isso desencadeou alguma relação física. Isso existe, sim. Eu posso ministrar essa pessoa nas suas emoções, essa pessoa pode ser curada nas suas emoções por meio da intervenção do Espírito Santo e essa patologia sumir. Isso é real, isso pode acontecer. Mas não quer dizer que todo transtorno emocional, uma oração vai resolver. Está fazendo sentido? Sim. Então, qual que era o problema? Que antigamente, o pessoal da radicalidade da batalha espiritual era assim: você tem uma doença, você vem para frente, eu vou orar por você. Então, eu vou dizer, seja curado agora em nome de Jesus. Alguns eram curados, outros não. Se a pessoa não era curada, o que a teologia, né, essa teologia falava? Você não foi curado, porque você não teve fé. Então, a culpa é tua. Olha só que loucura. Então, a pessoa já está doente. É um duplo peso. É o peso da doença e agora o peso de que você não tem fé suficiente para ser curado. Entende? Então, você não tem uma devoção, uma piedade, você não é crente suficiente para receber a cura de um homem de Deus como eu. Então, isso aí é um problema teológico incrível. Sim. Aí vamos um câncer teológico que mata mais do que a doença. Imagina, a pessoa sai mais doente que ela chegou. Exato. Então, vamos agora para o lado das emoções. Muita gente buscou ajuda por vários transtornos emocionais e a pessoa chegava na igreja e ela ouvia que terapeuta era coisa do diabo, que psiquiatra era coisa do diabo, que ir num psicólogo, isso era... Crente não vai em psicólogo, né? Sim, imagina. meu psicólogo é Jesus. Quantas vezes a gente ouviu isso? E você precisa de uma cura interior. Aí vinha, a pessoa orava, alguns eram curados, mas a grande parte não. Aí o que a pessoa falava? Você não se converteu. Você você precisa se converter direito, você não tem fé. Então, por que eu dei essa volta toda para responder? O que eu creio? Eu creio que toda doença
como Tiago vai dizer, que se tem alguém doente entre vós, ore para ser curado. Então, eu creio que todo crente, todo mundo que aparece na igreja, que tem uma doença, seja a patologia, um câncer, ou seja uma questão emocional, todo mundo a gente vai orar. Sim. Então, nós vamos orar por todo mundo. Isso é uma ordem de Jesus. Sim. Porque, né, diz que Cristo levou sobre si na cruz as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas feridas nós somos sarados. Nós vamos orar. Ele pode curar qualquer enfermidade. Ele pode curar qualquer Ele uma, pode qualquer momento, instantaneamente. Sim. Então, nós vamos orar por todos. Então, eu já orei por muitas pessoas. Eu já orei por pessoas... Uma vez eu orei por um senhor que ele tinha caído de um telhado, ele bateu a cabeça e ele perdeu o paladar. Ele, não sei, aí bateu uma parte do cérebro e desligou o paladar dele. E eu orei junto com os irmãos e ele voltou a sentir gosto na hora. Então, isso era uma questão física, beleza? Eu orei. Uma outra vez, uma moça tinha um problema na vista direita. Aí nós fomos orar por ela, aí veio um discernimento que aquela questão da visão era por causa de um trauma que ela teve num quarto quando ela era criança. Resumindo, ela foi estuprada. Ela era estuprada constantemente por um dos seus parentes. E aquilo, olha só, o trauma do estupro desencadeou uma patologia física e ela tinha um problema na visão. Nós oramos por essas emoções, ela foi curada, ela voltou a enxergar na hora. Então, só 2 exemplos. Mas eu já orei por inúmeras pessoas que elas não foram curadas. E aí, o que eu falo? Eu falo assim, olha, eu fiz a minha parte, eu fiz o que a Bíblia mandou, eu orei e a pessoa não foi curada instantaneamente. Então, procura um médico. Sim. Então, eu acredito que a gente resolve essas 2 questões. Eu orei por um câncer. A gente tem casos aqui de pessoas próximas que têm câncer, a gente ora, estamos orando e vamos continuar crendo que Deus cura. Mas a gente não vai chegar e falar assim, você vai no médico, vai fazer o exame. Da mesma coisa, questões emocionais. Então, você chegou com um problema, você com questões emocionais, vai procurar um terapeuta, vai procurar um profissional. Sim. Então... E as 2 coisas não precisam ser excludentes, né? Uma não precisa excluir a outra. E também não quer dizer que eu vou parar de orar, né? Sim, exato. Eu vou iniciar o tratamento, não vou parar de orar. E vou iniciar um processo de oração, vou orar, vou jejuar, vou buscar. Não significa que eu precise abandonar qualquer tipo de tratamento, né? E nós precisamos ter essas 2 coisas em mente. Nós continuamos crendo que Deus é poderoso para curar qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer questão emocional. E um tratamento não diminui Deus, né? E Deus pode usar um médico. Sim. Deus pode usar um terapeuta. O processo de Deus pode ser instantâneo, Exato. mas pode não ser. Sim. Então, Deus é soberano, Deus tem os seus caminhos. E eu não vou ficar aqui dizendo, Deus vai usar essa doença para te ensinar alguma coisa. Não vamos ficar criando um monte de desculpa. Não, é o seguinte, Deus, a gente vai orar, Deus cura, e às vezes a gente não vai ver isso. E às vezes Deus vai usar por outros meios e a gente crê em pessoas profissionais para isso. E aí tem 2 coisas que eu queria falar, e aí uma eu queria te ouvir com a tua visão. A primeira é um pouco mística, que nós cremos nos carismas do Espírito, nós cremos no poder do Espírito Santo, nós cremos nos dons do Espírito Santo. E um dos dons mais importantes nessa área, na minha opinião, é o dom de discernimento de espíritos. Porque muita gente fala de dom de língua, né? Dom da fé, dom de cura, mas o dom de discernimento de espíritos é o dom mais importante aqui nesse caso. E o que é o dom de discernimento espiritual? É a tua capacidade de discernir a fonte por trás de uma ação. Então, é a capacidade de entender, por meio do Espírito Santo, o que está por trás de uma ação ou de um discurso. Por exemplo, se uma pessoa chega com uma doença, essa doença pode ser uma patologia física, que se desencadeou por uma questão física, pode até ser, quando fala que vem de pai para o filho, pode ser... Sim, genética. Genético. Pode ser uma enfermidade que foi gerada por um trauma. Isso é real. Mas também pode ser um espírito de enfermidade. A pergunta é, como é que tu sabe se o que está por trás dessa doença é uma patologia física, é um trauma ou um demônio? A única maneira de saber é por meio do Espírito Santo. Então, existe uma maneira da gente buscar no Espírito
como ministrar essa pessoa da maneira mais eficaz. E aqui tem a observação que eu quero te ouvir. Nesses últimos anos, nós temos visto muitas pessoas com problemas emocionais. E a gente não está falando de pessoas lá fora, a gente está falando de crentes. E outra, a gente está falando de crentes maduros, pessoas espirituais, líderes, sérios. Então, não é uma pessoa que não tem devoção, que não ora, que não conhece a Bíblia, que não... Não. Uma pessoa que tem que lidar com questões... Com o seu caráter muito provado, na sua vida com Deus, como testemunho da sua piedade. Né? E teve vários eventos na sua jornada que vão se desencadeando e o seu homem interior ele é afetado. Exato. E isso, uma hora, essa pessoa tem que parar para lidar com isso. Sim. Isso é real. E isso não diminui a espiritualidade da pessoa. Então, para mim, uma das coisas mais importantes que a gente precisa hoje é começar a treinar um grupo de pessoas que trabalham na área da saúde cheio do Espírito Santo. Você entende? Então, a gente precisa de terapeutas, psiquiatras, médicos, todo tipo Porque esse tipo de discernimento, de habilidade... Ele não se aprende na faculdade de medicina, nem na residência em psiquiatria, nem na faculdade de psicologia. Mas a falta do conhecimento em medicina, em psicologia, em psiquiatria, vai limitar muito aquele que está cheio do Espírito Santo, mas ele não consegue ter o discernimento emocional e fisiológico. Porque eu posso orar eu posso orar e eu posso ir até um lugar, professor. Eu posso orar, mas assim, eu não sou médico. Sim. Eu não sou terapeuta. Então, eu posso ir até um lugar. E a importância da pluralidade. De que talvez o meu discernimento enquanto profissional, médico, enfim, especialista na saúde emocional, ele vai depender do seu discernimento espiritual para a gente talvez sentar junto ali, orar junto e buscar. E eu trago a minha parte, a minha visão, aquilo que Deus me deu de discernimento, e você traz o que Deus te deu de discernimento. E talvez grande parte dessas questões que são essa zona cinzenta aqui, e que a gente vai ter dificuldade, esse discernimento ele vai ser coletivo. Né? Como você prega sobre esse corpo profético que é coletivo, talvez o discernimento ele precise dessa pluralidade e precise de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, inseridos dentro do contexto da saúde. Que é o que você está falando, a gente caminhar na direção de construir esse corpo que é completo. Que tem profetas cheios do Espírito Santo, médicos. Sim, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, e que são proféticos, e que são apostólicos, e que vão caminhar na direção de uma igreja saudável, né? Porque havia um discurso, né, que é o seguinte, antigamente, não, o evangelho é suficiente. Beleza. O evangelho é suficiente para salvar. O evangelho é poder para salvar. Só que é real. A pessoa pode receber o evangelho. Ela receber a salvação por meio da fé, por meio da ação da graça, mas até Jesus voltar, a seu corpo e a seu corpo ainda é mortal. Então, até você voltar, enquanto você não receber o teu corpo glorioso, você vai continuar lidando com a sua genética, com as suas mazelas, lidando com seus traumas de infância, com a sua criação. E às vezes, o que você falou, às vezes não é um problema de trauma. Não é porque você não teve uma boa estrutura familiar. É que tá faltando vitamina, sei lá. Às vezes o problema não foi seu passado, foi o seu presente. Tá faltando uma vitamina lá em você que você não tá performando e você tá ficando cansado. E aí você começa a ficar cansado. Aí você fala, eu tô sob ataque, eu tô sob a pressão, mas às vezes é uma vitamina que tá faltando na tua vida. Tem um texto que quando eu leio eu fico impressionado e eu acho que ele explica muito. Que para mim talvez grande parte da confusão vem da fragmentação de que a gente acha que tem que ter uma causa ou espiritual, ou emocional, ou física. E a gente, por vezes, perde de vista que há uma relação entre estas coisas. Elas não estão separadas em caixinhas. Então, o espírito está aqui, e aí fecha aqui. Ó, a partir daqui não é mais espírito, agora é emoção, é alma. E a partir daqui... Acabou a alma, começa corpo. Como se fossem 3 caixas diferentes que você precisa fechar uma para poder abrir a outra. E o texto de Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando está falando ali de coração, está falando da nossa psique. Sim.
Tá falando do homem interior, Tá né? falando desse homem interior. Aformosei o rosto, ou seja, o que acontece no homem interior se manifesta no homem exterior. O coração alegre, aformosei o rosto. É a lógica psicossomática. É o que acontece na psique, se manifesta no soma, que é o corpo. Então, por que você é tão bonito assim? O rosto formoso? Porque o seu coração, ele tá bem cuidado, porque o coração alegre aformoseia o rosto. E a gente vê essa relação. Um coração mais bem cuidado, um coração que está mais saudável. O semblante, o físico, o corpo, isso vale tanto para o bem como para o mal. O coração que está mais abatido, mais angustiado, mais entristecido, o rosto mostra, o brilho do olho muda, os ossos, aí a Bíblia vai falar muito dessa expressão, os ossos ficam mais secos, e isso é um símbolo de força, a força fica menor, fica mais fraco, porque o coração, o interior afeta o exterior. Mas a continuidade do texto diz que o coração abatido oprime o espírito. E aí essa correlação, por vezes, para nós cristãos, ela não é tão perceptível como essa relação coração e corpo, essa relação coração e espírito. Por quê? Existem algumas opressões espirituais no espírito, nessa nossa guerra interior, que podem ser um coração abatido. Sim, e Satanás vale disso, ele vai se utilizar exato, dessa fraqueza interior para gerar pressão exato, e paralisar pessoas. E um homem cheio do Espírito Santo, provado na palavra, ele pode estar cair nesse com lugar. o coração abatido, porque os abatimentos vêm de múltiplas fontes, não apenas as fontes espirituais, mas ele é alvo e está aqui nesse mundo, vai sofrer esses abatimentos. Até Jesus voltar. E isso vai ter desdobramentos também espirituais. Eu atendo muitos pastores. Hoje a maior parte dos meus pacientes é pastor ou Burnout é a tua especialidade. Minha especialidade é burnout pastoral. E muitos pastores lidam com esse cenário que você me trouxe, e a primeira implicação é que a minha vida espiritual começa a ser afetada. Então, o pastor, ele está com um quadro depressivo, ansioso, com burnout, é muito comum que a vida devocional dele comece a ser afetada. Por quê? São sintomas do transtorno. Ele começa a viver uma opressão espiritual que a causa primária não é espiritual, mas a implicação secundária é espiritual. Porque agora, imagina um quadro depressivo. O que começa a acontecer? Perda de prazer. Então, o pastor vai para a oração, que é um lugar de prazer, que ele sempre teve prazer, e agora a sensibilidade dele ao prazer está diminuída pela depressão. Aí ele vai orar e não sente mais a mesma coisa. Ele vai na igreja, ele vai pregar, ele vai ministrar, enfim, ele vai cumprir com o ofício dele ministerial e com a vida sacerdotal dele com Deus, e ele não sente mais o mesmo prazer. E não é porque Deus não está lá, ou porque ele não está lá. É porque o órgão da sensibilidade dele está adoecido. Então, ele sente a espiritualidade no corpo. Você sente a presença de Deus e, obviamente, é um processo espiritual, mas você sente no corpo. Mas você sente a satisfação de estar diante dele. E essa satisfação, ela é biológica. Já tem estudos mostrando que, quando a gente está diante... E a neuroteologia é um campo da neurociência que fica estudando os impactos de manifestações espirituais no nosso cérebro. Doideira isso aí. E aí, olha que legal. Coloca lá em ressonância magnética funcional uma pessoa orando e o cérebro dela muda. E ela tem descarga, ela tem liberação de dopamina, ela tem liberação de prazer. Ela tem uma resposta biológica. Agora, se essa biologia, se esse cérebro está doente, aí o homem de Deus não consegue desfrutar disso. Então, primeiro, ele vai achar que ele está com um problema espiritual, porque ele não consegue mais orar. Ele vai ler a palavra, ele não tem concentração, ele não retém. A memória dele está prejudicada, a atenção está prejudicada, a concentração está prejudicada. Enfim, ele começa a ter desdobramentos espirituais que parecem que, poxa vida, eu estou com um problema espiritual sério, eu não consigo orar. Eu não consigo ler a Bíblia. Mas pode ser um coração abatido, porque essas coisas se relacionam, porque o corpo se relaciona com a alma, com a psique,
e os dois estão relacionados com o espírito. Então, talvez, e aí eu devolvo para você, talvez o discernimento não seja só uma questão de dizer é espiritual ou é físico, e sim um discernimento de perceber que há uma relação e que o Evangelho nos faz inteiros. E ser inteiros é justamente ter essa capacidade de eu vou orar e fazer tudo que está ao meu alcance espiritualmente, mas eu não vou ser negligente também com o que é fisiológico, porque talvez Deus esteja querendo fazer, em alguns dos casos, como fez com Lázaro. Ó, vocês tiram a pedra e eu ressuscito. Tirar a pedra é essa postura natural. É o que é físico, é uma pedra. Mas a ressurreição é algo espiritual. Só Deus podia fazer a ressurreição. É porque muita gente ficou presa num um pensamento que é teológico, que é o seguinte: não, eu estou buscando aquilo que é espiritual. Aquilo que é alma é ruim, entendeu? Já viu? Fulano está na alma. Sim, isso é almático. Isso aí é almático, como se fosse ruim. Exato. Ou se não, isso aí está na carne. Mas pensa... Como se a matéria fosse ruim, né? Coisa dos gnósticos lá. Não, eu estou esperando o meu espírito, Jesus me levar meu espírito para o céu, e o meu corpo e as minhas emoções vai ficar aqui na terra, porque isso é ruim. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que no último dia vai tocar a última trombeta e os corpos vão ser transformados. Então, a salvação vai ser plena, espírito, alma e corpo. Então, o meu ser integral, ele vai experimentar do poder da ressurreição de Jesus e vai ser salvo. Então, a gente tem que tirar esse dualismo aí de, isso aqui, a emoção é ruim, eu quero espiritual. Não, é integral. Vou te contar um testemunho que aconteceu comigo. Eu faço parte de uma geração de caras, assim, ministros, que tinham uma ideia na cabeça, ideia de Chirico, mas a gente tinha, que era o seguinte: nós precisamos crescer na nossa devoção, na nossa piedade, porque eu preciso crescer em entendimento acerca de Jesus. Então, na nossa cabeça, o que isso significa? Preciso trabalhar muito, preciso orar muito. Preciso... Passar noites e noites em claro, buscando revelação. Aí tu chegou. Aí onde que vai dar nisso? Você ficar madrugadas física. e madrugadas, lendo vários livros, que a maioria eu nem lembro o que eu li, lendo Bíblia loucamente. Sabe aquela leitura que você não sabe, você não está nem mais computando? Sim. Você só está passando o olho, né? Você não está absorvendo nada. Mas na cabeça quanto mais... Aí você recebeu muito vinho, mas estourou o odre. Quanto mais eu orar, consumir, ler e estudar, mais eu vou estar pronto para ministrar. Então, a gente tinha essa... Então, assim, na nossa cabeça, nossa geração, ser espiritual era alguém que acordava 5 horas da manhã para orar. Entendeu? Porque é o espiritual, que o cara que acorda cedo para orar. E aí o cara dorme tarde. Resumindo, você vai ver uma geração de ministros que dormia 5 horas por dia, 4 horas por dia. Por quê? Porque de dia você tem um monte de coisa para fazer. Sim. E a galera entrava na madrugada para ficar estudando, orando e lendo a Bíblia. Que parecia ser, olha como esses caras são espirituais. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ver vários amigos meus começaram a ter burnout. Vários. Mas assim, foi de uma hora para outra, assim, parece que foi uma estação do burnout. Né? E foi antes da pandemia. Não foi na pandemia. Não foi o fenômeno pandemia, né? Não foi antes. É porque a pandemia só acelerou um processo que já vinha acontecendo. Que já, né? E aí a galera começou a ter burnout. Aí eu falei, caramba. Aí, o que aconteceu? Uma psiquiatra amiga, Grazi, assim, que ajudou muita gente nessa época, uma vez ela teve uma conversa comigo, que ela falou assim, o Fábio vai... O Fábio vai surtar também. Ela falou assim, Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi seu número aqui, ó, a próxima senha é a sua. Você dorme, como é que é teu sono? Aí eu falei, meu sono é uma loucura, não tem sono, né? Aí ela falou assim, se você não começar a dormir 8 horas por dia e aprender a descansar, você vai parar. E eu tive que reconfigurar minha vida a partir disso para voltar a ter um sono que me trazia culpa. Porque, para mim, eu dormir 8 horas era quase que uma culpa.
eu poderia estar fazendo algo espiritual nesse momento e eu estou perdendo tempo dormindo. Só que aí eu tive que reconfigurar minha mente, dizendo que o descanso é o que me dava fôlego para poder absorver a minha devoção em minha piedade. Só que, agora, qual que é a moral desse testemunho? Que se eu não tivesse parado para ouvir um médico... Exato. Que não é um pastor... Exato. É esse discernimento. Não era um ministro, não era um... É um médico. Que é discernimento. Que é alguém que tem discernimento, que é alguém que é crente, que tem o espírito. Mas falou assim, ela provou... Olha só, eu vou te provar. Aí falou várias questões médicas, que eu não vou lembrar aqui. Tal, mas é o seguinte, é fato. Sim. Você vai parar. Então, eu tive que ouvir um médico. Eu tive que parar para abrir. E outra, você tem que parar para pedir ajuda. E aí, outro ponto. O orgulho das pessoas que são pseudo-espirituais. Só vão pedir ajuda quando já está arrebentado. Eu lembro do Guilherme Nunes aqui contando, ele no podcast com o Douglas, eu estava aqui com o Ângelo, a gente estava ouvindo. E ele falando que ele trabalhou tanto que ele entrou num lugar que... Tipo assim, ele só levantou e falou, alguém me ajuda. Então, a gente se vê nesse lugar. Então, não é o Guilherme Nunes. A gente está falando de uma geração que foi assim. Que a gente cansou de ouvir que médico era... cristão não vai em médico, que terapeuta... Que Jesus é meu psicólogo, que terapeuta... Psiquiatra do Satanás. E a gente ficou com que isso é um sofisma, é um fortalecimento, algo que precisa ser quebrado. E outra, o orgulho de... Não, eu sou uma pessoa espiritual. Eu não vou pedir ajuda. Então, esse misto de coisa, a gente viu uma multidão de líderes no Brasil, líderes sérios, líderes cristãos de verdade, que esgotaram emocionalmente. Exato. Mas faz sentido isso que eu falei? Total. E eu acho que algo que para mim está cada vez mais claro é essa ideia mesmo de que o discernimento do Espírito, ele não necessariamente é algo para dizer se é espiritual ou não. Porque essa foi uma questão que durante muito tempo parecia para mim. O que é o dom de discernimento de espíritos? O dom de discernimento de espíritos é eu saber se algo é espiritual ou se não é espiritual. Mas aí, para nós cristãos, nós temos essa ideia de que tudo é espiritual e nada é só espiritual, porque nós estamos em um corpo. Então, nada é só espiritual. Se tiver algo só espiritual, que não é, de alguma forma, atrelado à matéria, é fantasma. Dizem que tem uns aí, né? Deve ter. Mas, na vida do cristão, tudo que é espiritual tem algum grau de relação material com o corpo, com as emoções. Até porque Jesus tem um corpo físico. Exato. Que é espiritual. Místico. Exato. O corpo dele é de carne. Ele não falou? Sim. Toca aqui, ó. No corpo de carne e osso. Sim. E a sua igreja é um corpo que é espiritual, mas é físico. Tanto é que a gente está aqui. Ó, tô tocando em você aqui, ó. É físico, é o corpo de Cristo. Tem matéria. E se tem matéria, está passível do adoecimento. E o discernimento espiritual do cristão, ele também vai envolver esses elementos fisiológicos e emocionais, por isso nós precisaremos uns dos outros. Eu acho que se tem algo que a igreja está, e essa é a minha percepção, queria te ouvir também sobre isso, mas se tem algo que a igreja está amadurecendo, e eu creio nessa igreja que nos seus anos que antecedem o retorno de Cristo vão experimentar, como Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer, essa igreja gloriosa, que é essa igreja madura, pronta para de fato o casamento. Essa igreja ela está amadurecendo na sua integridade, e integridade no sentido da sua inteireza. Não é só um espírito. É uma igreja que tem espírito, mas tem emoções e tem corpo. Porque talvez a gente, entendendo a igreja como a noiva de Cristo, a noiva, ela primeiro amadurece, aí se a gente for pensar na igreja, ela tem maturidade espiritual, ela tem todos os dons, e quando você recebe o Espírito Santo, você recebe já uma possibilidade, uma fonte inesgotável de dons, e está tudo ali já dentro de você.
ela está crescendo fisicamente, e eu vejo a igreja crescendo fisicamente em relevância, em expressão, em número também, em alcance. A igreja ela está cumprindo esse papel, ela cresceu espiritualmente, ela cresceu fisicamente, e talvez parte dessa maturidade da igreja que hoje o Senhor está nos dando é essa maturidade emocional, da gente saber olhar para as emoções sem medo delas, sem demonizá-las, mas ao mesmo tempo sem se submeter a elas e sem dar a elas um protagonismo. Eu penso que tem dois perigos: idolatrar as próprias emoções como se elas fossem um senhor da nossa vida, e demonizar as emoções como se elas fossem um inimigo da nossa vida, né? E tem um perigo aí que está no meio do caminho, que é colocar pecado na conta das emoções. Das emoções, né? Que é muito comum hoje, né? exato. Não, você pecou. Não, mas é porque eu tenho TDAH. Exato. Entendeu? Mas é porque eu tenho, sei lá, eu sou, sou bipolar, ou eu sou não sei o quê. Então, sempre, agora também, né? Exato. Super, acho que a gente chama de super trunfo, né? Exatamente. Não. Você vai confrontar o pecado de alguém. Tá aqui meu CID. Aqui eu tenho. Eu tenho um relatório médico. Eu tenho aqui. Licença para pecar. Eu tenho licença para pecar, eu tenho uma patologia. E não. Exato. Nós vamos ter que aprender a submeter as nossas emoções ao Evangelho de Jesus. E sabe que foi algo que Deus falou comigo, e que eu entendi de Deus no meu coração, é que para algumas pessoas o arrependimento é tratamento. No sentido de que... É sair do lugar do orgulho. Eu estou arrependido, mas eu tenho um transtorno que me faz pecar, que me impulsiona para pecar, que me coloca em uma maior vulnerabilidade ao pecado. A coisa mais santa que eu posso fazer é me submeter a um tratamento, sair desse lugar do orgulho. Quem que eu preciso procurar? Que remédio que eu preciso tomar? Com quem que eu preciso conversar? Que cirurgia que eu preciso fazer? Mas o que eu preciso fazer? Porque o arrependimento é essa mudança completa e que vai exigir comportamento de mim. Então, para algumas pessoas, tomar remédio é arrependimento. Porque é um jeito de dizer, eu não concordo com isso aqui. Se tem um transtorno que me empurra, que me vulnerabiliza e que eu peco mais, e sim, transtornos, como todo transtorno ele vai causar sofrimento, transtorno ele vai empurrar para alguns pecados. Alguém que está com um transtorno ansioso vai ficar irritado, e aí essa irritabilidade pode ser uma explosão que te faz agredir, ser violento, ser abusivo. Então, mas aí fica a pergunta, isso está me levando ao pecado, o que eu preciso fazer? Exato. Para não entrar nesse lugar da ira. E o arrependimento eu não concordo com isso, eu confesso, e aí eu acho que o texto de Tiago, ele é muito significativo nesse sentido, porque Tiago diz, né, confesse a Deus para você ser perdoado, mas confesse uns aos outros para ser curado. E quem sabe essa confissão uns aos outros não é você buscar todo tipo de ajuda humana, porque esse uns aos outros é isso. Quem sabe a minha confissão não é necessariamente no contexto do discipulado, e sim, esse contexto do discipulado é terapêutico. Eu chegar para você lá no nosso discipulado e eu falar, Fábio, me ajuda. Eu peco nisso, nisso, nisso. Eu tenho esse problema, nisso, nisso. Mas também é confissão, e aí você pode me instruir e falar assim, Johnny, já que você tem esse pecado aí, já que você tem esse problema, e ele tem uma condição clínica, é tão importante quanto confessar para Deus e confessar para mim, você confessar para um profissional e se submeter a todo tipo de tratamento. Esse é um processo de humilhação. Exato. E de quebra de orgulho. Porque quando Paulo está falando de 2 Coríntios 10, ele está falando que vai lutar contra fortalezas, sofismas e altivez. Que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. Então, sofismas e altivez, eles funcionam juntos. Então, a gente vai ter que ter... Qual é o contrário de altivez? É humildade. Então, eu vou ter que me submeter aos meus pastores, eu vou ter que me submeter aos meus irmãos, vou ter que me submeter a um discipulado que vai me corrigir. E a um tratamento. E nesse processo, eu vou descobrir que eu posso ter uma compulsão em alguma coisa, que é uma patologia que precisa ser tratada num médico. E que é parte do discipulado e do arrependimento tratar. E por isso que, para mim, isso aí é uma coisa que, para mim, é uma máxima. Daqui para frente, e eu acredito que toda equipe ministerial precisa ter um profissional de saúde cheio do Espírito Santo, que vai trabalhar junto com a equipe pastoral
para poder direcionar esse tipo de questão. Porque a gente não vai ficar dando tiro a esmo, né? Essa ideia do corpo, né? De que eu preciso de você, porque você carrega uma parte do discernimento e você precisa de mim. E a gente não está diminuindo o evangelho, a gente não está dizendo nenhum. que Jesus não cura, a gente não está diminuindo o poder da comunhão nem do discipulado. A gente está dizendo que tudo isso pode levar a um processo de cura mais profunda de pessoas que vão ter que ir buscar tratamento. Sem dúvida. Porque, de novo, vou repetir para ficar claro. Antigamente, quando a gente orava por alguém que tinha uma doença física e ele não era curado, o que essa pessoa fazia? Ia no médico. Quando a gente orava por uma pessoa que tinha um problema emocional, o que fazia com essa pessoa na igreja? Nada. A pessoa ficava ali na igreja esperando acontecer alguma coisa para ser curado soberanamente. Sim. E ela precisa procurar tratamento. Sim. Vou contar um último testemunho, né? Não, último não. Tô contando quero mais, vários. Pelo menos mais 3. Uma vez me chamaram, tô num culto. Fábio, vem aqui que tem um menino que tá endemoniado. E tá quebrando a casa toda. Aí eu saí do culto. Aí um rapaz foi lá e falou, pô, tu tem que ir lá porque... Vai lá comigo, porque o menino tá endemoniado quebrando tudo. Ou vai lá comigo, foi aí que eu fui ingênuo. Aí eu vou contigo, pô. Então eu vou. Você vai comigo? Vou. Então vamos junto. Cheguei lá, beleza. Aí cheguei lá, o circo já tava armado. A rua tava cheia de gente na frente da casa, uma confusão. A família inteira, os vizinhos, todo mundo. Aí quando eu cheguei, o cara falou, pastor, vai lá que é o encosto do demônio lá, expulsa lá, a gente tá com medo de machucar alguém. Beleza. Cara, quando eu entrei, a pessoa tava lá e o jovem, quando eu olhei para ele, o jovem tava tava tendo um surto psicótico. Não tinha demônio. Quando eu olhei pro lado, cadê o cara que tava comigo? Sumiu. E eu fiquei com o cara lá e ele tava todo... Mas assim, grave, um negócio brabo, assim, né? E aí eu fui conversando com ele, né? Fui orando com ele e ele foi acalmando. E aí até que chegou o SAMU e aí veio e acalmou ele. Mas, cara, não tinha demônio. Sim. Então, você vai ver que a gente vai ter que ter discernimento até para, como igreja, orientar as pessoas a buscar um profissional. Sim. Mas também eu já fui chamado para aconselhar uma pessoa que tinha... não sei como é que seria a palavra. Quando é vício, né? Que tinha vício em pornografia. E a pessoa era viciada em pornografia, tinha compulsão. E eu fui sentar com a pessoa com compulsão e para conversar. E era um demônio. E eu expulsei um demônio dela. Então, assim, você vai ver que a gente vai ficar lidando com isso o tempo todo. Mas a gente tem que entender que existem as duas realidades. E eu acho que parte dessa humildade que você estava dizendo, que é o remédio de Deus para nós contra essa altivez e contra esses sofismas, é justamente essa humildade de não dar resposta rápida e simplista de, isso aí é demônio, ou, isso aí... Porque eu já vi isso antes. É compulsão, porque eu já vi isso antes. Que a minha experiência não vai definir. Isso. Como médico, a tua experiência, o que você tratou ontem é diferente do cara que você vai ver, imagina. Exato. Cada indivíduo vai ter a sua história, e eu acho que uma coisa que Deus está querendo despertar em nós, até usando essa onda de adoecimento ministerial que a gente teve, é ampliar e aprofundar a nossa percepção e a nossa sensibilidade a esse problema. Para a gente ter uma visão mais profunda, mais não apenas sensível, mas também que nos capacita para receber uma outra onda que eu penso que está vindo, porque a gente vai ver ainda nos próximos anos, isso não é ser profeta do caos, mas pelo que a gente vê de comportamento humano, a curva está indo para lá, nós não estamos ainda no pico do que viveremos de problemas de saúde emocional, de saúde mental. E para onde esse povo vai procurar ajuda? Sendo que a medicina, ela não vai ter todas as respostas e ela não vai conseguir fazer esse discernimento completo. Ela não vai conseguir separar, ela não vai ter tudo. A medicina nunca vai ter tudo.
a igreja está sendo preparada. E talvez a sensibilidade que essa onda de adoecimento ministerial tem gerado, porque hoje eu percebo isso no consultório, atendendo, conversando com pastores, eu vejo muitos deles dizendo assim, eu achava que isso aí era frescura, eu achava que isso aí era falta de fé. E aí, quando chegava alguém com esse tipo de problema na igreja, qual era a leitura do cenário? Qual era a pregação? Qual era o discurso? Era que, de fato, isso é um problema de fé, um problema de fraqueza. E agora, uma visão mais ampla prepara a igreja para ser um lugar mais saudável para o ferido, para ser um lugar mais terapêutico. E conversando com o Haroldo, ele falou algo no evento que eu fui que eu achei muito interessante, que a igreja é essa comunidade profética, mas a igreja também é essa comunidade terapêutica. E essa comunidade terapêutica, ela vai ser desenvolvida, ela vai ser amadurecida a partir de homens e mulheres de Deus que sabem o que é padecer. Como Cristo, lá em Isaías 53, é apresentado como aquele que conhece profundamente, que sabe o que é padecer. Talvez essa onda de adoecimento que a gente viveu e tem vivido entre homens e mulheres de Deus tem nos ensinado a padecer, para poder acolher agora e pelas feridas do corpo de Cristo, pelas feridas do cristão, a gente oferecer cura para aquele que está vindo à igreja ferido também. E a gente ter essa compreensão mais ampla do discernimento, de que nós precisamos uns dos outros. E aí, para a gente caminhar para o final, mas eu queria que daqui para o final tivesse pelo menos mais 2 horas ainda de conversa, só para a gente... Mas talvez grande parte da nossa batalha espiritual é uma batalha pela reconciliação entre o espírito e o resto. E não a separação. Talvez haja uma batalha, e aí eu queria te ouvir nesse sentido. Há uma batalha entre espírito, alma e corpo, e talvez o ministério de Cristo da reconciliação não esteja querendo trazer paz para esse lugar de batalha? Então, isso vai acontecer quando Jesus voltar, isso é um fato. Nós vamos receber corpos glorificados, corpos gloriosos e imortais, plenamente santos e plenamente habilitados para ver a glória de Deus. Isso vai acontecer. Mas o que acontece é que o nosso homem interior, o nosso espírito, ele foi salvo, foi regenerado. Mas o que vai acontecer é que nós vamos ter que aprender, dia a dia, a submeter nossas emoções e o nosso corpo ao senhorio de Jesus, até que chegue aquele dia. Então, isso é uma conversão diária. Não é que a gente vai estalar um dedo e vai assim, eu aceitei Jesus, e agora meu corpo, a minha carne já foi abatida, minhas emoções foram totalmente mudadas. Não. Isso não vai acontecer. O nosso espírito, sim, ele é regenerado, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos salvos, redimidos, justificados, beleza. Mas até Jesus voltar, nós vamos ter que trilhar um caminho de conversão. E conversão não é um momento. Conversão é um processo diário. Então, todos os dias eu me converto ao Senhor, eu me volto para Ele, todos os dias eu submeto as minhas emoções e o meu corpo. Tanto é que tem uma intercessão de Paulo em Efésios 3, que é muito forte, que ele está orando pela igreja de Éfeso. Ele está orando pela igreja. E ele ora assim. E eu oro, eu me coloco de joelho para que o Pai, por meio do espírito de força, o espírito de poder, o espírito de fortaleza, fortaleça o seu homem interior. Então, olha o que ele está orando para a igreja. Ele está dizendo que ele está pedindo uma medida do Espírito Santo para fortalecer um homem interior dos irmãos daquela igreja. Então, se ele está orando pelo homem interior, você imagina o que esses caras estavam passando interiormente. Aí, todos eles estavam vivendo esse conflito, que é essa luta espiritual. Mas o evangelho, ele é poder. Então, se eu me submeto ao evangelho, eu consigo lutar essa luta diariamente. E eu tenho uma coisa que eu sempre falo,
que é o evangelho não é uma mensagem para ser pregada apenas para os outros, mas eu preciso pregar o evangelho para mim mesmo todos os dias. Eu preciso relembrar o evangelho, porque quando você vai para Efésios 6, o que é a armadura de Deus? Que fala assim, ó, revestir toda a armadura de Deus para lutar contra o diabo e vencer no dia mal. Então, o que é? Sei lá, é fé, salvação, a palavra da verdade. Então, o que é aquele revestir? O que Paulo está dizendo? Se revista do evangelho todos os dias. Então, a obra da cruz era suficiente para nos salvar, sim. Todo aquele que se submete ao Senhor de Jesus é salvo pelo seu sangue, sim. Mas nós estamos vivendo um processo de conversão diária até que chegue o dia do Senhor. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Sim. Assim como Jesus teve que aprender a lidar com os conflitos e as resistências, tanto do diabo quanto do sistema da sua época, e conflitos conflitos interiores, sim. que ele teve, mas no Getsemane ele está ali. Ele viveu o ápice do que é um conflito interior. E até com os traumas familiares. Sim. Porque tem versículo que os irmãos dele estão querendo tirar ele de lá. Você lembra? Sim. Não, você tá maluco, sai daí. Não. E ele tem... Olha só, ele está passando por conflitos na família, conflitos com o mundo, conflitos com o diabo e conflitos com ele mesmo. E assim como ele desenvolveu uma vida piedosa que teve que lidar com esse sofrimento, porque ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento, nós vamos ter que aprender a trilhar esse caminho até o dia do Senhor. Sim. Qualquer evangelho que diz, vem para Jesus e para de sofrer, é um falso evangelho, e quem prega isso é uma seita. Porque, você lembra o que Deus fala para Ananias, quando Ananias não fala assim, ó, vai lá, porque Paulo está lá, você vai orar por ele. Ele, não vou não. Pô, Paulo veio aqui para me matar, eu vou lá fazer o quê? Ele fez, não, vai. Eu escolhi ele, porque eu vou mostrar para ele. O que importa é sofrer pelo meu nome. Então, assim, sofrimento, lidar com sofrimento faz parte de alguém redimido. E esse falso evangelho que diz que quem está sofrendo, está em pecado, é demônio, isso aí é seita, isso é falso evangelho, isso não... Se fosse assim, Paulo estava endemoniado, pô. Sim. Sofreu. Tanto que ele sofreu. Pô. Você vê lá o currículo então dele. A gente vai ter que lutar essa luta diária e constante até Jesus voltar. E quanto mais eu tiro os olhos dos meus conflitos, do meu passado e de tudo que está ao meu redor, e eu volto os olhos para Jesus, mais o meu homem interior, minhas emoções, a minha mente é santificada e fortalecida no Espírito. Sim. Fez sentido? Sim, ficou muito total. místico. Não, meu Deus do céu. E é uma batalha pela minha vida. Sim. E não contra, né? E pela sanidade pela também. Sanidade. E eu até queria... Eu sei que eu já estou exigindo bastante do seu horário aí, mas... Tu tá me devendo um almoço, tá me devendo um jantar no Touro Negro. Mas, enfim. Essa batalha que não é, na minha visão, e eu queria ver o que você pensa sobre isso, não é uma batalha contra as minhas emoções, mas é uma batalha pelas minhas emoções, contra a mentira, contra os sofismas, contra a altivez, contra o mundo, contra o diabo, contra os demônios, mas não contra a minha biologia, porque eu sou feito de Deus, da matéria de Deus, imagem e semelhança dele, e ele quer, de fato, resgatar as minhas emoções para ele. Quando diz que levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, não é para você aniquilar o seu pensamento, é para você trazê-lo, acolhê-lo e trazê-lo para Cristo, para ele chegar a essa obediência, né? E isso que você disse do sofrimento, de como o sofrimento é o método de Deus para aperfeiçoar o cristão, essa visão, talvez esse discernimento de que, sim, alguns problemas de saúde podem ser espirituais, no sentido de ter uma ação demoníaca, tem espírito de enfermidade. Pode ali. acontecer. Mas existem alguns problemas de saúde também que podem ser, inclusive, aí, com muito temor eu quero dizer isso e queria te ouvir, existem problemas de saúde como o espinho na carne de Paulo, que pode ser um problema de saúde, a gente não sabe o que é. Eu ia te perguntar, o que é espinho na carne? Sei lá. Mas aquele espinho na carne, que era um problema
Um problema. Então, o espinho na carne é alguma coisa que causava muito sofrimento na vida de Paulo. Exato. E quem deu? E Deus está falando assim, isso aí vai ficar aí. Exato. Para que a grandeza daquilo que você recebeu não te ensoberbeça. Exato. Olha o que Deus está falando. Você vai ficar com esse sofrimento aí para que você não seja soberbo. Então, assim, cara, porque a doença bizarro. É essa altivez. Bizarro. A soberba. O problema é a soberba. O problema, por isso que nem o problema explica. não é explica o espinho. nem o que é o espinho. O espinho era a cura. Não era o problema. O problema era a soberba. Então, Deus usa situações mais diversas para nos humilhar. Deus usa problemas para nos resolver e doenças para nos curar, às vezes. Deus usa situações das mais diversas para nos colocar de volta nesse lugar da humildade. Isso é um fato. E a questão não é se vai ter sofrimento ou não. Todo mundo vai passar por sofrimento. Se vamos seguir a Cristo, vamos padecer. A questão é como que a gente vai lidar com isso. É isso. Porque quando Davi fala assim, tu és o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Ele fala assim, uau, que legal. Só que ele continua lendo, né? Aí ele fala, você é aquele que me leva às águas tranquilas. Então, se eu estou diante das águas tranquilas, ele é o meu pastor e não tenho falta de nada. Mas você também é aquele que me conduz no vale da morte. Então, se eu estou no vale da morte, você é o meu bom pastor, por isso eu não tenho falta de nada. E diante dos meus inimigos, você está comigo. Meu cálice transborda e você unge a minha cabeça com azeite e tal. A questão não é se vai ter morte ou inimigo. O texto não está dizendo que vai ser água tranquila o tempo todo. O texto está dizendo que tem uma hora que você está nas águas tranquilas, tem uma hora que você está no vale da morte e tem uma hora que você está diante de inimigos. A questão não é onde você está, a questão é se o Senhor é o seu bom pastor. Então, o fato de eu me submeter ao Senhor e Jesus não quer dizer que não me isenta de ter problemas. É que Ele me sustenta em todos os momentos. No final do Sermão do Monte, a última coisa que ele diz é o seguinte, as tempestades vão vir. Os ventos vão soprar e as águas vão transbordar e vão vir sobre todas as casas. Mas a casa que tiver fundamentada sobre a rocha não será abalada. Então ele está dizendo que a tempestade vai vir sobre o mundo inteiro. A tempestade vai vir sobre todas as casas. A questão não é se a tempestade vai vir sobre minha vida e a sua. Não, o Johnny é santo, não vai vir. A dele, né, já não ora tanto, né, tem esse cabelo, faz luz no cabelo, o irmão ali. Né? Então, não, entendeu? Então, não. Sim. A tempestade vai vir sobre o mundo. A questão é, quem no meio da tempestade está fundamentado sobre a rocha? É isso. Então, assim, se eu puder, se tem alguém nos ouvindo que está passando por algum nível de sofrimento, seja emocional, físico ou qualquer questão familiar, a minha oração não é que Deus te tire todo o sofrimento. A minha oração toma as palavras de Paulo, que o Espírito Santo, o Espírito de poder venha sobre a sua vida agora e te fortaleça o seu homem interior, para que suas estruturas interiores sejam fortalecidas pelo Espírito da graça, para que você possa glorificar a Jesus e passar por esse vale, porque Ele é o teu pastor. E até através do sofrimento. Porque não diz que você para no vale da morte, né? Ele diz que você passa, né? Então você passa pelo vale. Sim. Então, vamos aprender a passar pelo vale. Amém. E Amém. Jesus é o nosso bom pastor. Amém. E eu queria que você orasse essa oração de Paulo, que você liberasse isso pela igreja. Eu sei que vai ouvir gente aqui de todos os contextos e talvez de muitas partes do mundo, para que essa oração de Paulo, essa busca de Paulo, ela fosse também a nossa busca, fosse o nosso clamor. E antes de você orar, eu sei que muita gente está percebendo aí a necessidade de amadurecer a visão, de ampliar a visão sobre essa relação e essa maturidade da igreja, sobre batalha espiritual, batalha emocional. E você escreveu o Princípios da Batalha Espiritual, que é mais ou menos isso que a gente está falando aqui, sim, né? Exatamente. É um best-seller do universo cristão. E eu escrevi o Divinamente. Não, esse é um best-seller real. Não, esse aqui não. Esse aqui tem que ficar embaixo aqui, ó. Nada. E são dois materiais, são duas ferramentas para a igreja
que temos recebido muitos testemunhos. Verdade. E cremos muito que pode abençoar a igreja nesse sentido. São materiais complementares e necessários para esse tempo, para né? toda essa dinâmica dessa relação de cura. Sim. Que a gente está falando aqui. Exatamente. Muito interessante. E nós entendemos tanto essa necessidade que vamos fazer eu tô tão... Meu Deus. Fazer um combo. Eu zerei a vida. Fazer um combo desses 2 livros, Princípios da Batalha Espiritual e o Divinamente, vão estar por apenas R$ 79,90 no link aí na descrição. Aproveita, E aí você vai levar o livro do Fábio Coelho e o meu livro Divinamente e vai ampliar essa sua compreensão e, sem dúvida nenhuma, o discernimento seu e da sua comunidade, do seu contexto aí de igreja. Mas queria muito, Amém. Fábio, que você orasse e liberasse isso para a igreja, não apenas no Brasil, mas espalhada no mundo, esse fortalecimento Amém. no homem interior. Eu creio que é nessa mesa mesmo de comunhão em que Sim. emoções e espírito estão alinhados, estão conversando, tudo rendido e submisso Amém. ao governo e ao poder de Cristo. Então, por favor, ora Amém. por nós. Pai, nós te agradecemos pela mesa, pela comunhão, pela amizade. Agradecemos pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é poderoso para salvar, pela obra da cruz. Te damos graças pelo sangue que nos purifica de todo o pecado, que rasgou o caminho de volta ao trono da graça. Pai, eu oro agora por todo aquele que está ouvindo a minha voz, que o teu espírito de poder, o espírito de fortaleza, o espírito de força possa vir sobre nós como igreja nesses dias. Pai, eu peço, Pai, libera de uma medida maior do teu espírito. Amém. E fortalece o nosso homem interior, fortalece as nossas estruturas interiores, fortalece as nossas estruturas emocionais, Pai. Em nome de Jesus, Pai, existe poder suficiente na cruz para curar toda doença e enfermidade. Se tem alguém aqui nos ouvindo agora, nós invocamos a obra da cruz e liberamos o poder desse evangelho por meio da intercessão. Pai, em nome de Jesus, cura pessoas. Aonde o som da minha voz está chegando, se tem alguém que está sofrendo com alguma patologia, alguma doença emocional, alguma enfermidade psicossomática, nós pedimos agora, estende a sua mão poderosa e cura essas pessoas, em nome de Jesus. Vem sobre nós como igreja, como corpo, no Brasil e nas nações, libera uma medida maior do teu espírito de poder. Pai, quebra toda a fortaleza mental, toda a estrutura de pensamento que é rebelde à sua santidade. Abate em nossas vidas todo sofisma, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Jesus. Senhor Jesus, nós nos convertemos a você agora mesmo. Nós voltamos os nossos olhos para Jesus, para a obra da cruz, e nós pedimos que a luz da tua face possa dissipar as trevas do nosso interior. Salva-nos, Senhor. Salva-nos da cegueira, salva-nos do engano, salva-nos da imoralidade, salva-nos da idolatria, salva-nos da depressão, salva-nos, Senhor, de toda doença que é originada do pecado original do Éden. Salva-nos, Senhor. Salva-nos da morte, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Meu amigo, obrigado. Que privilégio, viu? E obrigado você também que ficou aí, que acompanhou. Tenho certeza que você foi muito abençoado. E você já sabe o que fazer, né? Você vai deixar um comentário aqui com a parte que mais te abençoou. Deixa um comentário aí também agradecendo o Fábio, pedindo para ele voltar muitas outras vezes, para a gente fazer pelo menos um por mês, um Divinamente assim com o Fábio Coelho, para a gente falar sobre essa força que há em Deus para fortalecer o homem interior. E não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, que eu não sei como é que você ainda não é inscrito no canal do Desascope. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco, é quase... E se você foi abençoado, você tem um compromisso. Compartilha lá no grupo do seu DNA, da célula, enfim, na sua igreja, no grupo das irmãs, no grupo dos jovens. Você vai mandar para todo mundo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é cura para todo mundo que
ouvir. Deus abençoe você. Não esqueça que você é uma cópia de Cristo e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. E eu espero você no próximo Divinamente e eu espero você no Touro Negro. É isso aí. Registrado.